Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Café Exponencial. Eu sou o Felipe Manzano e hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo a doutora Isabela Rebelo. A Isabela, ela é médica formada pela UFRJ, com residência médica em clínica médica e endocrinologia. Durante o mestrado, a Isa desenvolveu pesquisas em doenças da tireoide. Ela atua, além do consultório particular, ela atua no Hospital Universitário da UFRJ e ela também coordena o ambulatório e participa da formação dos residentes. Isa, obrigado por estar aqui. É um prazer ter você no Café Exponencial. Eu que agradeço, é um prazer, Felipe. O prazer é todo nosso e eu estou super empolgado para esse papo, porque eu acho que tem vários temas que a gente vai poder explorar que vão beneficiar bastante o pessoal que está ouvindo e que está nessa jornada de consultório particular. Eu sei que você começou sempre no particular. Exato. Mas eu quero primeiro entender o teu começo ali, por que você escolheu endocrinologia, você fez toda a tua formação na UFRJ. Exato. Conta um pouco do teu percurso no começo da medicina, depois a gente vai entrar um pouco mais a fundo no consultório. Eu sou uma apaixonada por endocrinologia já há um tempo, acho que no meu 7º período eu rodei no ambulatório de endocrinologia e foi o momento que eu decidi que era aquilo que eu queria fazer. O ambulatório de doenças tireoidianas, então assim, eu brinco que a tireoide me levou para endocrinologia de um modo geral. E o ambulatório que hoje, né, eu participo como médica responsável é um ambulatório que me motivou lá atrás, no 7º período, a seguir por esse caminho. Então, sou muito apaixonada pela área e muito realizada, de uma certa forma. E é isso, assim, desde o início, eu tenho um consultório, na verdade, há muito tempo, desde 2018. Eu não levava ele muito a sério na época. Tinha muitos vínculos. Acho que o fato de, desde o primeiro momento, não ter ido pro convênio me ajudou um pouco, porque eu acho transicionar muito difícil, né? Então, como é que era no meu início, assim, quando eu acabei a residência? Eu comecei o consultório particular não muito tempo depois, mas ele ficava muito de stand-by, muito de ladinho, ele não era prioridade, e eu tinha um vínculo SUS, que era no Hospital Federal, e que eu já tinha essa interface com os residentes, e dava plantão, né? Quem pagava minhas contas era isso, era o meu vínculo SUS e o plantão. Eu tinha a mão da endocrinologia no meu vínculo SUS, o plantão entrava muito, né, nessa questão de complementar a renda, e o consultório estava lá no cantinho. Eu lembro que teve uma época que eu tinha matéria pra caramba do mestrado e eu fazia o consultório sábado de manhã. Tá. Realmente era no... Era o período que... No tempo extra ali. Exatamente. E aí, em um momento, eu decidi que era hora de focar no consultório. Quando que foi isso? Foi lá para 2022, mais ou menos, né? Você vê que eu já tinha um tempinho, né, de consultório nesse sentido. Eu sublocava... Eu tenho um casal de amigos maravilhosos que pegaram uma sala num local bom, num prédio bom, reformaram, botaram ela bonitinha, eu sublocava um horário deles e foi assim, né? Tinha um custo fixo baixo da sublocação. Eu brinco que no final do mês eu pagava o meu custo fixo, sobrava um dinheirinho, era pouca coisa. E aí teve um momento que eu comecei a... Primeiro que a gente vê aquela questão de grandes redes comprando hospitais e, né, pessoas muito boas, às vezes, perdendo cargos porque entram grandes redes. Eu estava nesse hospital e até estava começando a crescer, eu era responsável pelo controle glicêmico, era um time de controle glicêmico, eu era responsável. Mas aí foi um momento que eu decidi assim, poxa, eu sou apaixonada por doenças tireoidianas, não sei se faz sentido eu super estar investindo num caminho que é contrário à minha paixão, ao que eu entendo como propósito. E aí fez muito sentido começar a investir mais no consultório. E conta um pouco disso, Isa. Esse começo, você começou já no particular, que é, né, ótimo. Como que foi esse começo, especialmente do ponto de vista de captação? Como é que você desenvolveu uma estratégia? Quais foram os principais canais para você atrair pacientes? Conta um pouco como é que foi a tua experiência, esses primeiros passos no consultório. Do início, Do né? início. Eu nunca investi muito em marketing. Eu até hoje não produzo conteúdo verdadeiramente, não gasto muita energia nisso. Essa que é a mais pura verdade. Eu cresci muito no orgânico e as pessoas acham que crescer no orgânico demora muito sempre. Mas não necessariamente, principalmente quando você foca nisso. Eu acho que meu crescimento foi muito num sentido de quando você começa a organizar melhor fluxos e processos e fazer com que aquele paciente... Brinco, o paciente entrou na roda e não sai, né? Você deixa ele junto, né? Preso no seu ecossistemazinho. Além de você, né, ter uma boa recorrência,
ele gosta do seu trabalho e ele vai indicar mais, e outros médicos começam a visualizar isso melhor e começam a te indicar mais. Então, minha captação acabou crescendo muito no orgânico, definitivamente, e o fato de eu ter nichado, acho que fez muita diferença nessa questão da captação, porque as pessoas lembram com mais facilidade de você. Então, assim, sou uma ginecologista e minha paciente diagnosticou um nódulo tireoidiano. Cara, eu vou lembrar com mais facilidade da Isabela, que está todo momento falando de tireoide. Talvez eu não vou lembrar da Isabela quando eu tiver com um paciente diabético, mas definitivamente eu vou lembrar do nome dela com mais facilidade quando eu estiver diante desse paciente com nódulo tireoidiano. Então, nichar fez bem para mim nesse sentido de captação, facilitou. E você está num grande centro, que é o Rio de Janeiro, então... Exato. E como que você... Assim, você teve alguma estratégia para poder comunicar para os teus, especialmente para os outros colegas médicos, para eles poderem saber que você estava nichando em doenças de tireoide, ou foi uma coisa que foi para poder até fomentar esse encaminhamento, ou foi alguma coisa que foi naturalmente acontecendo, essa percepção dos colegas de que, não, Isa é uma endócrino, mas que é focada em tireoide? Eu acho que foi naturalmente acontecendo, de uma certa forma, mas, assim, por mais que eu não produza conteúdo, o pouco que eu me mostro, e até mesmo um vídeo ou outro que eu faço, é sobre doenças tireoidianas. E a todo momento eu estou fazendo um storyzinho mostrando que eu faço ultrassom. Hoje eu sou médica do serviço da endocrinologia do Hospital da FRJ, uma coisa que cria um pouco uma imagem de autoridade relacionada a doenças tireoidianas. Então, isso, de uma certa forma, para outros médicos, eu acho que vincula mais a sua imagem à doença. É engraçado até, porque assim, eu não tenho um Instagram muito forte, mas, por exemplo, eu sou seguida muito por outros médicos, não tanto por paciente, de um modo geral. Eu tenho um Instagram secundário, que é um Instagram acadêmico, basicamente, em que eu discuto artigo, imagens de tireoide, e não é focado para o paciente, por mais que alguns pacientes até sigam, sim. Mas é focado muito para o médico residente, congresso de tireoide, eu discuto, as coisas que foram discutidas. Então, de uma certa forma, a minha imagem foi sendo um pouco mais vinculada a isso, né? As pessoas sabem que eu trabalho junto com um cirurgião de cabeça e pescoço, então... Foi aos pouquinhos, né? Eu acho que em momento nenhum teve um grande posicionamento relacionado a isso, mas as pessoas entenderam que a Isabela era uma médica especialista em doenças tireoidianas, de um modo geral. Legal, acho que foi sendo bem construído. Você acha que, se você fosse olhar um pouco em retrospectiva, você acha que esse posicionamento, ele se consolidou em mais ou menos quanto tempo, assim, para você ser vista como uma médica especializada em tireoide? Perante os outros médicos, enfim. Assim... Eu sempre fui uma apaixonada por doenças tireoidianas, então, de uma certa forma, desde a época da residência, as pessoas que faziam residência comigo já sabiam que a Isabela gostava muito de tireoide, a Isabela ia acabar a residência e ia começar mestrado em tireoide. Então, não foi uma coisa construída a partir de agora, eu vou criar essa imagem, né? Natural já. Foi um pouco natural. Eu acho também que no momento que eu decidi focar mais no consultório, que foi ali em 2022, querendo ou não, tudo questão de intencionalidade, né? Sim, assim, é onde a gente põe energia, né? Exato, sim, né? Você começa a colocar mais energia naquilo, e no momento que eu estava falando com as pessoas, eventualmente eu estaria falando de doenças tireoidianas. Então, essa questão cresceu ainda mais. E ser vinculada, né, a um serviço universitário. Antes eu era médica do Hospital Federal lá dos Servidores do Estado, em que eu era preceptora dos ambulatórios de tireoide. Hoje eu sou lá da UFRJ, focada nos ambulatórios de tireoide, em ultrassom, IPAF. Então, isso também foi crescendo essa imagem de autoridade que foi facilitando para mim. As coisas se retroalimentam, né? Assim, de uma certa forma. Você vai crescendo no hospital, vai crescendo essa imagem de autoridade, e automaticamente você vai crescendo também no consultório. Então, uma coisa acaba alimentando a outra. Seguindo um pouco a linha do tempo, você começou, então, sublocando lá, eu atendia no sábado, no espaço lá do casal que você comentou. Como que foi a evolução disso no consultório particular? Eu sei que você se juntou depois com um cirurgião de cabeça e pescoço, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas como que foi? Como é que você evoluiu e em que momento você começou a focar mais e decidir ir para um espaço diferente, maior? Eu acho que foi por aí. Então, eu decidi focar mais no consultório. No momento que eu decidi focar no consultório, pensando até nessa questão que a gente está falando, de intencionalidade mesmo, eu acho que esse é o jogo, né? Foco e intencionalidade, né? Exato, quando você começa a focar naquilo. Eu já tinha na minha cabeça de que eu tinha
uma boa consulta, um bom produto. Sabe aquilo que quando a gente pergunta para as pessoas assim, qual é o seu diferencial, que a pessoa nunca sabe dizer muito bem? Eu comecei a pensar nisso, tá, vamos lá, qual é o meu diferencial e qual é o produto que eu vou construir? E até hoje, quando a gente bota lá no site, na nossa mensagem, eu boto sempre muito, aqui a gente tem uma endocrinologia com atenção, acolhimento e informação. Eu comecei a pensar que esses seriam os meus pilares, os pilares para eu construir o meu produto, que seria a minha consulta. A atenção seria no sentido de que eu tenho uma consulta demorada, eu tenho uma consulta de 90 minutos, até mesmo para eu ter tempo para, se possível, fazer ultrassom de tireoide do paciente. É uma consulta que tem que ser feita com calma, uma consulta que, né, o paciente tem que se sentir à vontade para falar. Então, entra a questão também do acolhimento. Eu atendo muito paciente com câncer de tireoide ou com nódulo que está com receio de que seja um câncer. Então, assim, esse paciente precisa ser acolhido, ele precisa né, de tempo para ser ouvido. E aí entra o terceiro pilar da informação, em que no momento até que eu sou, né, preceptora de residente, que eu dou aula, eu entendi que o meu paciente, e aí também eu acho que vai muito de público, mas o meu paciente, ele gosta da informação. Eu brinco que eu dou aula, às vezes, quase no mesmo nível do residente, eu dou para o paciente. Assim, ele quer entender a situação dele. Então, eu desenho, eu tenho uma TV em que eu ligo no HDMI com um aparelho de ultrassom e vou mostrando a imagem. Eu tenho um modelinho anatômico de tireoide para mostrar. Então, estruturei mais ou menos a minha consulta, que seria focado nisso. E até mesmo, assim, né, o que eu poderia mudar na minha estrutura para que ela conversasse com esses meus pilares. Construir meu produto, né, minha consulta. E comecei a organizar melhor os processo dividindo mesmo em pré-consulta, consulta, em pós-consulta, em regra de comunicação. As coisas começaram a andar e aí eu comecei a crescer. Então, eu que tinha um turnozinho, tive que estender esse turno. Então, eu tinha um turno que ia até meio-dia, de meio-dia virou até 2 horas, depois virou até as 18. Aí, uma hora eu precisei pegar um novo horário, já não conseguia fazer nesse mesmo lugar. Tive que catar uma outra sala para sublocar. E uma coisa que eu acho que eu nem te contei, mas assim, na época eu ainda sublocava, fui catar esse segundo lugar para sublocar, morrendo de medo, né? Porque o meu custo fixo ia aumentar. Sim. E aí, quando mal comecei, a clínica fechou. A clínica do casal fechou? Não, dessa segunda. A segunda que você Porque a clínica do casal, eu só tinha aquele turno. Eles estenderam um pouquinho o meu horário. Nossa, são 10, são meus amigos, né? São pessoas maravilhosas. Mas eles não tinham mais horário para me oferecer. Então, eu tive que catar um segundo local. Esse segundo local fechou pouco tempo depois. Eu acho que esse foi um empurrãozinho para procurar um lugar meu, assim, de modo geral. Porque depois que você expande, você não consegue voltar pro espacinho que você tava, né? Com certeza. Então, assim, eu falei, cara, não consigo voltar para minha única quinta-feira. Eu preciso, né, de um outro local. E aí foi o momento que eu comecei a procurar sala. Foi o momento que eu comecei a pensar assim, vou ter que ter um sócio, né? Aí, que no final das contas eu acabei não tendo sócio, mas assim... Não, e esse é um ponto que eu quero explorar um pouco mais, porque eu sei que tem muita gente que vai abrir uma sala e fala assim, eu preciso de um sócio. E sociedade é um assunto mega sério. E eu sei que você foi por um caminho um pouco diferente, e que eu acho que parece ser a decisão absolutamente correta, mas eu acho que vale a pena a gente entrar um pouco mais em detalhe como é que foi essa relação com o teu colega que divide sala. Mas conta aí, então. Aí você começou a procurar e como é que foi? E achei, no final das contas, uma sala no mesmo prédio, no mesmo andar da sala desse do meu casal de amigos. Então, Legal. assim, foi ótimo, porque era um prédio que eu sempre gostei. E aí, né, assim, consegui uma sala exatamente no mesmo local. Uma sala que estava caidinha, mas assim, no primeiro momento lá, quando eu comecei a investir um pouco mais no consultório, isso demorou mais ou menos um ano, assim. O ano de 2022 foi o ano que eu acabei focando um pouco mais no consultório, foi o ano que eu comecei a dividir propriamente pessoa física e pessoa jurídica, porque antes eu não focava tanto e era uma grande confusão. E como eu tinha meu vínculo SUS e meu plantão que acabavam pagando as minhas contas, o que estava entrando no consultório, o consultório crescendo, eu fui botando em caixa. Então, quando surgiu a oportunidade dessa sala, eu tinha, né, um caixa para investir. Exato. Né? Você fez exatamente certinho. Você se preparou para quando apareceu a oportunidade, você podia agir, né? Foi o que fez também toda a diferença para mim, de uma certa forma. Então, consegui investir nessa sala e aí foi a melhor coisa, porque realmente quando você tem um ambiente do seu jeitinho, né? Você fez reforma, demorou? Tive que fazer reforma. Atrasou? Atrasou um pouquinho. Eu sou extremamente organizada, né? Assim, organizada até do ponto de vista financeiro também. Então, eu brinco quando eu converso com as minhas amigas.
foi todo mundo mais ou menos tendo consultório próprio na mesma época, né? E elas brincam comigo que eu fui uma das pessoas que consegui gastar menos na reforma da sala, porque eu sou extremamente organizada, mas mesmo assim foge, né, um pouco sempre. Foge um pouco. Você planilha e as coisas fogem um pouquinho do seu controle, mas assim, né, tirando o estresse todo de uma reforma, foi ótimo, porque você consegue deixar o espaço, inclusive, também conversando, fazendo com que tenha a ver com você mesmo, com a sua persona, até mesmo isso que eu comentei, né? Você bota a televisão ligada para o aparelho de ultrassom, você consegue botar... a gente tem... A minha persona eu já entendi que, assim, é muito uma pessoa do sexo feminino, lá dos seus 30, 40, tem pouco paciente de 50, 60 anos, de um modo geral. Tá. Eu tenho uns pacientes bem idosos e eu tenho uns pacientes dos 20 aos 40, uma grande parte aí. Mais mulher. Doença tireoidiana é muito focada na população do sexo feminino. Tá bem. Né? Então, eu tenho um ambiente que ele é um pouquinho mais tecnológico, que é uma coisa que eu gosto e que eu entendo que a minha persona também gosta, focado nisso, né, de transmitir essa informação. Então, você consegue montar um espaço que converse com que você... E com o público também. Exato. Né? Então, assim, foi ótimo. E aí, eu acho que foi o momento que a gente começou a crescer mais, né? Tem um pouco mais de 2 anos que eu abri o meu consultório próprio mesmo. Então, por mais que eu tenha consultório desde 2018, né, o meu consultório próprio tem isso 2 anos e meio, mais ou menos, 2 anos e pouquinho. E foi nesse momento, eu acho que realmente que a gente teve um crescimento importante aí. E essa relação com o cirurgião de cabeça e pescoço, como é que você conheceu? Como é que vocês começaram a conversar? E essa discussão de vai ser sócio, não vai ser sócio? Como é que foi encaminhada essa conversa e qual foi a decisão que foi tomada? Eu conheço ele, na verdade, há muito tempo. Ele foi o meu calouro na faculdade. Então, a gente, né, nós éramos já amigos, de uma certa forma, e a gente já dividia muito paciente. Tá. Aprendi também no iniciozinho, que você tem que ter seu grupo, né, a sua rede, as pessoas, né, para quem você vai encaminhar. E que tenham mais ou menos falem a mesma língua que você, né? Então, assim, não faz muito sentido, às vezes, você que está na sua fase inicial de vida, encaminhar para uma pessoa que tem anos e anos e anos de experiência que talvez não vá depois retribuir e encaminhar um paciente novamente para você. Acho que faz sentido você encontrar uma pessoa boa, com uma boa formação, que esteja num momento de vida parecido com o seu e que queira crescer da mesma forma que você. Então, assim, lá atrás eu decidi pensar nisso, assim, quem é que eu quero que trabalhe comigo, que às vezes não necessariamente vai estar no mesmo ambiente físico que eu, mas que a gente, né, fale a mesma língua, divida pacientes e eu vou saber mais ou menos como a pessoa trabalha, ela vai saber mais ou menos como eu trabalho e eu fui desenhando isso. Então, de cabeça e pescoço, eu tinha noção, né, que faria muito sentido eu continuar próxima do Stefano e dividindo o paciente. E isso é um pouquinho teste também, né, porque assim, a gente vai e encaminha um paciente para aquela pessoa, e aí vê como é que vai ser, né? Como é que ele vai tratar seu paciente, aí depois encaminha mais um, né? Baby steps, né? Você vai ali testando, porque é a relação de confiança com o paciente, né? Exato, você vai construindo, né, essa relação. Eu tenho hoje o Mário, que é uma pessoa maravilhosa, que é um patologista que faz punção dos nódulos da tireoide de vários pacientes meus, e como ele é patologista, ele punciona o nódulo e vê a lâmina na mesma hora. Tá. Então, assim, maravilhoso. Com o Mário foi isso, eu sabia que, né, da existência dele, não era próxima dele, fui encaminhando o paciente aos poucos, fui criando essa relação. Você foi encaminhando sem conhecê-lo, assim, sem conhecê-lo na física, só na relação acadêmica? Na relação acadêmica, e fui falando com ele aos poucos. Aí um dia a gente marcou um jantar e hoje, né, somos amigos, mas a gente foi construindo essa relação. E ele também te encaminha? Muito, hoje então, muito, né? E Mário e Stefano, eles têm todos mais ou menos a mesma idade que você? É gozado isso que você tá falando, porque eu não sou médico, eu sou engenheiro, mas eu percebo que tem muito valor você ter a rede de apoio, digamos assim, sendo claro, assim, contador, advogado. É estratégico ter gente mais ou menos da mesma idade, porque como são relações que vão durar 20, 30 anos, se a pessoa já tem, sei lá, 70, quando você tá com 40, não vai dar... É mais estratégico você desenvolver ali com quem tá crescendo no mesmo ritmo e na mesma faixa de idade, né? Concordo, sim.
Obviamente, você vai pegar uma pessoa boa, bem formada. Sim, sem dúvida. É importante também você ver isso. Às vezes eu via como é que ele tratava meus pacientes, de uma certa forma. Porque, assim, se eu tenho esse perfil todo acolhedor e tudo, não faz sentido encaminhar para um médico que não tem esse perfil. Então, é legal também você ver isso, assim, como é que ele tratou o seu paciente ficou confortável e ficou satisfeito, né, com o tratamento, mas nisso você vai criando essa sua rede. E aos poucos mesmo, eu brinco que você vai criando aos pouquinhos uma amizade sincera e verdadeira com essa pessoa, mas é uma construção. E aí, no momento que eu decidi ter meu consultório, eu falei, cara, tem que ter um sócio, né? Todo mundo tem isso na cabeça. Porque dá medo de fazer sozinha, né? Dá muito medo de fazer sozinha, exato. Eu brinco que teve um mês que eu nunca tomei cafezinho com tanta gente na minha vida quanto nesse mês, porque eu comecei a pensar assim, quem poderia ser meu... Quem eu poderia chamar para ser sócio, né? Então, tomei cafezinho com esse meu casal de amigos que tinha outra sala, tomei cafezinho com o Stefano, com uma outra amiga minha, fui conversando com as pessoas. E fui entendendo que era importante, assim, que a pessoa... Ela tinha que querer a mesma coisa que você, ela tinha que ter a mesma linguagem que você. Era uma coisa que tinha que estar muito bem conversado. Então, assim, até mesmo o Stefano, na época, a gente já dividia muito paciente, a gente já tinha isso na cabeça de que a gente queria atender no mesmo local físico. Então, fazia muito sentido, no primeiro momento, a gente ser sócio. Mas, claramente... o volume de doação ao local seria diferente, né? Ele é cirurgião, ele tem uma rotina muito diferente da minha, eu sou extremamente organizada, né, nos fluxos, ia ficar desigual em algum momento, e às vezes ia quebrar a amizade. Foi uma hora que a gente pensou assim, realmente talvez vai prejudicar a nossa amizade se a gente virar sócio. Então, foi um momento que eu tomei coragem e falei, não, eu vou sozinha nessa, com ele... Né, ele subloca um horário lá no consultório, né, a gente divide ultrassom, a gente divide muito paciente, ele não é só um locatário, por mais que ele subloque, né... É um parceiro. É um parceiro, exatamente, assim, tem coisas de decoração dele lá no consultório, a gente discute muito, ele chegou a ver o projeto da arquiteta na época, a gente até discutiu um pouco sobre isso, porque eu falava, poxa, esse projeto é meu, você não pode também se meter tanto assim, mas eu ouvi a opinião dele. Não, e assim, desculpa, mas assim, é muito, muito interessante, porque com certeza, dada esse desbalanceamento entre dedicação, ia dar problema se vocês fossem... Ia ter uma desalinhamento de expectativas, né? Exato. E eu vejo assim, fora da medicina, eu já tive experiências de montar a empresa ser uma maneira muito eficiente de acabar com amizades. E a gente tem, em Exponencial Med, essa semana a gente teve uma reunião com uma cliente que ela pediu a reunião para pedir a nossa orientação sobre como conduzir em relação à exclusão de um sócio, porque estava totalmente desalinhado do ponto de vista de comprometimento no atendimento com os pacientes do consultório. E aí ela estava incomodada, porque, poxa, é meu nome, mas eu estou aqui no meu consultório e eu tenho um sócio que não está na mesma pegada e não está dando o mesmo nível de atenção. Então, de fato, assim, é muito difícil. Assim. Sociedade é um negócio muito sério, tipo um casamento mesmo. Então, eu fico feliz que você tomou a decisão correta nesse... Não, e foi difícil, assim. Eu imagino. Exige coragem, né, de uma certa forma. Eu demorei um pouquinho para tomar essa decisão, mas eu acho que definitivamente foi a decisão correta. Não sei se em algum momento futuro eu vou pensar em ter um sócio, mas no primeiro momento eu acho que foi a decisão correta. Nem que fosse isso, eu crescesse menor, né? Hoje eu tenho uma única sala de atendimento. Posso, né, querer crescer isso no futuro e talvez precisar de sócio? Até pode, mas fez mais sentido, né? Crescer menor, crescer sozinha e deixando as coisas mais do jeitinho que eu queria, de uma certa forma. Sim. Então foi bom. E vocês ainda assim, mesmo sem ter a sociedade, é bastante eficiente nessa questão de troca de encaminhamento de pacientes, porque tem confiança um no outro também, certo? Exato. Assim, obviamente eu tenho vários outros pacientes que não necessariamente vão operar com o Stefano, eu tenho outras indicações. Mas os pacientes entendem assim, poxa, doutora, faz sentido, né? Operar com o médico que atende com você, em que vocês vão ter uma troca maior, ele já sabe mais ou menos... né, como o tempo que eu gosto de avaliar o paciente posteriormente, eu já sei mais ou menos, ele sempre me dá um retorno de imediato, logo depois da cirurgia. A gente tem um canal
né, aberto e mais bem estabelecido, assim, De né, de comunicação mesmo. Um ponto que eu quero explorar é o seguinte: você comentou que muito do crescimento do consultório foi por indicação dos próprios pacientes, né? Uhum. E também a questão de a pessoa entra no ecossistema e fica. E isso vem de ter um produto e processos muito bem estruturados. E eu sei que você gosta do tema. E é Uhum. bastante bem organizada nessa questão da jornada. Eu queria que você comentasse, assim, um pouco mais em detalhe, como que você estruturou no teu caso, no teu consultório, os principais processos de pré-consulta, consulta e pós-consulta, para dar clareza para quem está escutando a gente o que é um padrão ouro, assim, do ponto de vista de ter um processo bem estruturado, que eu sei que é o caso do teu consultório. Acho que vai beneficiar bastante quem está ouvindo. Eu acho que eu cresci basicamente por isso, por essa Tá. questão toda de organizar melhor processos. Eu lembro que quando eu decidi que eu ia investir no consultório, e comecei a estudar um pouquinho mais sobre isso, e as pessoas falavam muito sobre processos, sobre dados, e eu pensava assim, gente, eu sei trabalhar com isso. Eu fazia parte de time de controle glicêmico, que nada mais é do que ficar avaliando dado. Uhum. Meu mestrado foi muito sobre avaliar dado, então eu falava, poxa, eu sei trabalhar com isso, né? Agora é trabalhar com dados e estruturar processos no consultório, né? De uma certa forma. E foi mais ou menos nesse sentido. Até, às vezes, quando eu converso com pessoas que estão numa fase mais inicial do consultório, que ficam, poxa, mas eu não tenho tanto paciente, o que eu vou ficar fazendo, né? Na minha quinta tarde, quando só tem 3 pacientes, 2 pacientes para atender. Uhum. Foi nessa fase inicial que eu não tinha tanto paciente que eu fui estruturando processo, né? E isso também você vai revisando a todo momento, né? Sim. Você estrutura de uma certa forma, vê se funciona ou não e vai revendo. Mas ele vai iterando e fazendo uma melhoria contínua, né, do processo. Exato, exato. Então, de um modo geral, o que eu fiz? Eu desenhei literalmente qual seria a jornada do meu paciente. Então, por exemplo, atendo, né, doenças tireoidianas de um modo geral, né? Eu sou bem nichada e acho que isso me ajudou muito, essa questão toda do crescimento. E atendo muito, não sei, nódulo tireoidiano. Tá. Qual é a jornada do meu paciente com nódulo tireoidiano? Então, ele talvez observou que tinha uma nodulação no pescoço, na região cervical anterior. Aí vai no endócrino, que palpa, pede ultrassom. Faz ultrassom, volta no endócrino. Ah, tem um nódulo, vamos puncionar. Vai lá, punciona. Às vezes, poxa, não veio célula suficiente, tem que repuncionar. Ah, não, agora veio, né, sugestivo ao câncer, vou encaminhar para o cirurgião de cabeça e pescoço. É um vai e volta e uma perda de tempo inclusive uma chance do paciente se perder nesse processo, concorda? Sim. Às Às vezes vezes. desiste, volta. Uhum, Se- exato. E uma pessoa que está fragilizada. Exato. Então também tem isso, assim, uma pessoa que está extremamente fragilizada, que quer resolver isso o quanto antes, às vezes, porque está desesperado, porque quer saber, Claro. né? E nisso perdeu, não sei, pelo menos uns 3 meses. Então, no momento em que eu tenho um consultório em que eu tenho um aparelho de ultrassom, em que na mesma hora eu faço ultrassom. E também tem um outro lado, que é aquele paciente que chegou com um laudo de ultrassom. A ginecologista pediu um ultrassom de tireoide, veio com um nódulo e ela foi para endócrino. Às vezes ela fez ultrassom tireoide com uma pessoa que fez ultrassom transvaginal dela, ultrassom da mama e ultrassom da tireoide, uma pessoa que não é especialista e que não necessariamente vai valorizar coisas que deveriam ser valorizadas ou que, né, a gente vê muito laudo às vezes mal feito mesmo. Uhum. Então, ou você tem que ter, eu brinco, né, um radiologista para chamar de seu, uma pessoa especialista, e lembrando que, assim, sempre é mais difícil agendar com essa pessoa, de um modo geral, né, ele é um especialista, então eu recebo muita mensagem, às vezes, de paciente falando, poxa, doutora, não consegui agendar com o médico tal. Ou isso, assim, também, né? Às vezes vai vir com um laudo Meio mal feito. meio mal feito. Então, você ter em loco, né, essa possibilidade de fazer esse ultrassom, né, por uma pessoa mais experiente, focada em doenças tireoidianas, isso faz toda a diferença. Isso dá segurança para o paciente, sem dúvidas. No momento que eu tenho um médico que é um patologista que faz PAF, que funciona e analisa a lâmina na mesma hora, essa chance de não vir célula suficiente, né, diminui consideravelmente, porque na mesma hora ele funciona, vê a lâmina, não veio célula suficiente, no mesmo momento ele vai repuncionar. Então a gente diminui essa jornada do paciente, né? E eu já tenho também em loco um cirurgião de cabeça e pescoço. Poxa, realmente fechou, né? É um nódulo que tem indicação cirúrgica. A gente tem como, né, agilizar essa avaliação, né, de uma forma mais rápida, mais coesa.
Então, desenhando essa jornada, você vê isso, assim, o que eu consigo colocar em loco na própria clínica e o que eu não consigo, mas para quem certinho eu vou direcionar. E Né? você reduz o tempo e reduz a ansiedade da pessoa que está ali fragilizada. Exato. E uma dúvida, ainda nessa questão de jornada. Dentro do pré-consulta ou na hora que a pessoa manda uma mensagem para marcar uma primeira consulta, já tem algum tipo de comunicação para explicar que isso é um baita diferencial, mas é um diferencial que a pessoa, em tese, ela só descobre na hora da consulta ou ela já tem alguma indicação antes de que... E por esse motivo, a pessoa ainda tem mais um incentivo de marcar a consulta contigo. Desde o primeiro momento, ela é informada de que a gente tem a possibilidade de fazer ultrassom de tireoide, inclusive na hora. Então, assim, né, a consulta ela é mais demorada, até mesmo para eu ter um lastro. Porque concorda que, sim, se eu falasse assim, eu faço ultrassom de tireoide, mas você tem que voltar daqui a 2 semanas para fazer, você já perde o paciente nisso. Então, se eu deixo um tempo maior de consulta, para também, assim, se ele quiser fazer ultrassom agora, a gente faz agora. Logo, né? Você informa isso na mensagem inicial do pré-consulta. Ele está informado disso, de que se ele quiser, ele tem essa possibilidade de fazer na mesma hora um ultrassom de tireoide. Né? Então, acho que isso também facilita bastante. Eu me posiciono muito também como especialista de doenças tireoidianas. Então, a pessoa, quando está chegando a mim, ela tem essa noção. O meu discurso e até o discurso da secretária no momento... né, do agendamento, da pré-consulta, conversa com isso. Né? A gente, às vezes, pergunta a questão da motivação do paciente e aí, no momento que o paciente explica que é focado... Né, minha motivação é uma questão tireoidiana, é a forma mais fácil da secretária me vender, concorda? Porque é minha área. Foco. Talvez não seja tão fácil me vender quando é uma outra patologia, mas quando... né, chega um paciente com doenças tireoidianas, acaba sendo mais fácil. E eu levanto isso. Eu sou tão louca dos dados que eu levanto exatamente qual a porcentagem de pacientes com doenças tireoidianas que eu atendo no mês. Eu tenho como foco ter mais de 60% e todo mês eu bato isso. Então, assim, de uma certa forma, eu estou conversando, eu estou chegando aonde eu quero, né? Estou conversando com o público que eu quero conversar. Mas no pré-consulta, né, quando a gente discute... A secretária, cada vez menos a gente fala sobre script, né? Eu brinco que ela tem as informações que ela tem que passar, a forma como ela vai passar, eu deixo ela muito à vontade. A gente já usou muito script, a gente viu que não funciona muito bem. Porque a pessoa do outro lado percebe, né? Que é uma coisa meio engessada e fala, putz, isso aqui tá esquisito, assim. E não é mais uma pessoa que tá fragilizada, é tudo que a pessoa não quer. Exato. Ela quer acolhimento desde o momento inicial, né? Exato. Então, assim... Ela sabe que ela tem que passar a duração da consulta, porque eu acho que é um diferencial, a possibilidade de fazer ultrassom, que eu sou uma médica especialista em doenças tireoidianas e valores, né, de modo geral. Sim. Mas a forma como ela vai passar isso, e o fato também de você ter uma secretária que entende seu diferencial faz toda a diferença, né, porque ela tem mais facilidade de passar essas informações para o paciente, te vender de uma certa forma, sim. Né, isso facilita, né, então... Isso é passado nesse momento pré-consulta. Uma coisa que eu faço também, e que para mim funciona muito bem, e eu sei que não é para todo mundo que funciona muito bem, é que eu tenho formulário pré-consulta. Então, de um modo geral, esse paciente ele passa algumas informações antes, ele pode anexar exame antes, e eu sempre tiro um momento para ver antes. Então, querendo ou não, quando ele chega na consulta e ele entende que a minha médica já sabe mais ou menos... né, um pouco sobre mim. Você já meio que pré-fez uma anamnese ali. Você faz um Typeform mesmo? Manda um Google Forms? No Google Forms. E aí você pergunta mais ou menos o que, assim? Não é muito não tem muita informação, não, né? São informações de identificação geral, de motivação de consulta, né? Medicações de uso regular. E eu peço para eles anexarem exames, de uma certa forma. Todo mundo responde? Não é todo mundo que responde, e tudo bem também, sem problema algum, né? Mas facilita de uma certa forma. E eu vejo que o paciente, ele gosta da ideia de, meu médico teve um momento que ele parou antes para ver meu exame. Eu não tenho dúvida. Né? Sim. É uma coisa, né? Reforça o acolhimento. Exato. Sem falar nada, mas a pessoa sabe, pô, tá preocupada. Eu brinco quando eu começo a consulta de um paciente que eu meio que já sei para que lado vai o papo. Eu brinco, eu já sei para que lado vai o papo, mas finge que eu não vi nada, pra gente começar do início. E aí, obviamente, depois eu vou direcionando, né?
Mas assim, muitas das vezes o paciente tem um nódulo tireoidiano, ele já me mandou ultrassom que parecia um nódulo, né? Então eu já sei mais ou menos para que lado vai a consulta. E acho que ele valoriza. Então, assim, minha pré-consulta foi estruturada nesse sentido. Eu desenhei um processo, né? Eu tenho documentos de processo de pré-consulta, de consulta e de pós, em que, dessa forma, assim, a gente foi revisando isso. Então, o meu documento de processo pré-consulta, antes, por exemplo, tinha scripts. Hoje a gente já não tem tanto isso. Tem as informações que você tem que passar. No meu processo de consulta, que entra muito do momento que ela abre a porta do consultório, o Matheus até brinca comigo, que ele fala assim, poxa, o seu processo é tão completinho que aquela coisa do óbvio precisa ser dito, assim. Tá escrito, quando você abrir, você vai tratar a pessoa pelo nome, tá escrita a forma como ela vai oferecer o café para o paciente. De novo, é tudo questão de intencionalidade. E assim, é engraçado você estar falando isso, Isabel, porque assim, a gente vê, tem alguns clientes de exponencial que os que têm essa preocupação nesse nível de detalhe da jornada e do levantar do jeito, atender, oferecer o café, não é coincidência, são os que estão crescendo mais na questão do particular, porque gera uma identificação e gera uma diferenciação e gera uma fidelização muito grande. Especialmente para disciplinas e para especialidades que são doenças crônicas ou que têm alguma recorrência, isso gera bastante valor, assim. É bastante fora da medicina, né? Porque é mais serviço ao cliente, ao paciente, no caso, mas parece que a questão da formação médica, poxa, é sempre muito importante, mas é uma condição necessária, mas não suficiente. Você tem que ter mais coisa para poder defender uma percepção de valor, né? Eu penso exatamente de acordo com o que você está falando. E o que eu acho interessante é que a gente fala muito, né? A experiência do cliente, a experiência do paciente. As pessoas acham que você tem que fazer coisas mirabolantes, né? Enquanto ser educado, chamar pelo nome, oferecer o café. Eu fiz um negócio lá no consultório, que eu fiz um cardápiozinho de café, que foi a coisa mais simples do universo, assim. Eu fiz no Canva, com as cápsulazinhas, qual é o sabor, atrás tem os chás e quais são os sabores, plastifiquei, uma coisa simples. Pacientes adoram a ideia de pegar um cardápio e escolher qual é o café que ele vai querer. Uma coisa boba, não é champanhe, entende? Claro. Não, e a gente vê assim, a gente tem alguns médicos, algumas pessoas que a gente fala que falam assim, não, mas eu sou médico, não preciso fazer isso. E a gente percebe que a pessoa está enganada, assim, no sentido de que se você pode complementar, e às vezes é isso, não é oferecer o champanhe guardado há 20 anos numa adega, não é isso, assim, é simplesmente assim, às vezes é uma coisa bacana que é simples, mas a pessoa sente que tem uma diferenciação. Exato. E, obviamente, uma assistência médica de muito boa qualidade, assim, as duas, não tem por que abrir mão dessa segunda, não é tão complicado assim. Porque é cuidado, concorda? Assim, cuidado. Se a gente está falando toda hora de acolhimento, isso entra como acolhimento, isso é cuidado, o paciente sente cuidado desde o primeiro momento. E aí também eu acho importante ter uma secretária que fale mais ou menos a mesma língua que você. Não faz sentido, né, você ser uma médica extremamente acolhedora e uma secretária mais ríspida, né? Sim, mas que tem uma coisa que eu tenho curiosidade, você tem algum tipo, como é que você faz o alinhamento de incentivos com a tua secretária, assim, como é que você bonifica ela, o que você combinou com ela, isso muda de tempos em tempos, como é que é o teu acordo com ela? Hoje, eu acho que também um dos pontos fortes meus é essa questão da secretária. Eu tenho uma secretária ótima, um braço direito mesmo, que, assim, né, acertei, errei, acho que a gente vai aprendendo nessa questão. Então, hoje, definitivamente, eu tenho uma pessoa em que eu posso contar e que tem uma linguagem parecida com a minha. E eu fui entendendo, né, até nos meus erros passados com relação à secretária, que mais importante que tudo, ela tem que se sentir valorizada. Seja financeiramente, seja... Então, hoje eu invisto em educação com ela, eu faço com que ela se sinta valorizada além dessa parte da bonificação. Você investe em que educação com ela? Eu pago um curso para ela. Curso de quê? Ela é um curso profissionalizante que ela queria fazer. Não é de secretariado? Não é. De uma outra... Mas tem a ver com a parte administrativa, que ela tem interesse. Né? Legal. E ela entende, eu fui deixando isso claro para ela no sentido assim, eu crescendo, você cresce junto. Se isso aqui crescer,
você não vai ser só uma secretária, né? Você é até hoje meu braço direito. A ideia é que continue dessa forma. Sim. Então, se em algum momento a gente tiver algo maior, eu quero muito que ela me ajude a tocar. E ela entende isso bem, de uma certa forma. Então, para mim, é importante. Ela é jovem também? Um pouco mais velha que eu, assim. Tá. Não. E já tinha uma certa experiência antes com secretária. Como secretária, numa pegada um pouco diferente, assim, porque era uma médica mais velha, com uma relação de secretário-médico que é diferente. Mais né? hierárquica, talvez. Exato, mais hierárquico. Mais old school, assim. E aquela coisa que tinha antigamente da secretária fazia tudo relacionado à vida do médico, não necessariamente só a parte de consultório. E eu deixo muito claro para ela que ela é minha secretária relacionada à parte do consultório. Então, ela tem a mínima obrigação de fazer nada que não seja relacionado ao consultório. Sim. Né? Mas antes, não tinha essa linha muito, muito bem definida, né? Nessa relação médico e secretário no passado. Eu vejo isso claramente. Mas é uma pessoa que tem um perfil parecido com o meu, assim, de acolhimento, e eu valorizo isso de uma certa forma. Então, você motiva ela com a questão do aprendizado, ela se desenvolver e de ter acesso a um curso profissionalizante. Do ponto de vista, assim, de bonificação e de você alinhar os incentivos financeiros, você define algum tipo de meta, no consultório, algum tipo de procedimento que você quer estimular mais? Como é que você fez? Isso eu não fico revisando tanto, porque assim, eu não trabalho com plano de acompanhamento e eu não faço, né, muitos procedimentos. Então, fico basicamente em cima de número de consulta mesmo. Tá. Só que eu boto algo progressivo. Então, assim, a partir de um certo número de consulta é um percentual, aumentou o número de consultas, esse percentual aumenta e acaba sendo uma questão progressiva. Uma escadinha. É uma escadinha, exatamente. E sempre muito transparente para ela. Então, na nossa planilha lá de finanças, tem uma aba que vai ser a aba só de bonificação, em que ela sabe também, né, bem previsível, quanto que ela vai receber a partir do número de pacientes. Legal. E, né, questões que parecem bobas, mas, assim, aniversário, vamos sair para almoçar juntas né, secretária, eu dei um day spa para ela. Eu acho que essas coisas fazem muita diferença. Zero bobas, essas coisas fazem diferença. E ela entender que ela é importante ali para aquele processo. Que tem a questão do aprendizado e tem a questão do reconhecimento também, né? De que ela importa, de que ela tá junto. Felipe, eu acho que mais até do que a parte financeira, sinceramente. Eu concordo contigo, assim, eu acredito muito que uma boa gestão de equipe, ela é ancorada em 3 pilares, que é a parte de reconhecimento, de aprendizado e de grana. Dos 3, grana é mais fácil. Que é basicamente a pessoa receber valor justo, sem surpresas, na data certa, esse é o mais... Agora, manter a pessoa aprendendo e a pessoa ter clareza de que ela é importante para o processo, eu também já observo isso há muitos anos, pode ser a pessoa que está no chão de fábrica fechando caixa, pode ser o engenheiro com mestrado, com custo de oportunidade super alto. Todo mundo gosta disso, assim. Se você está com esse tripé equilibrado de grana, aprendizado e reconhecimento, difícil as pessoas saírem. E se você cobra porque alguma coisa deu errado, a pessoa, entende. Ela fala, cara, é verdade, vamos nessa, entendeu? Então, eu acho que é zero bobo, assim, pagar o day spa no dia da secretária ou no aniversário, ou ter um tempo de qualidade. Ela não tem que ser amiga, assim, mas tem que ter um espaço para poder também ouvir a pessoa e ter uma troca. Saber da vida dela. Saber da né? vida. Tá interessada por isso, né? Sim. E assim, vamos lá. A gente tem cobrança também. A gente tem reuniões mensais estruturadas. Assim, eu tenho uma pauta direitinho. Então, ela sabe o que vai ser abordado sempre na reunião, em que a gente faz uma ata, em que a gente faz uma lista de pendências. A gente não deixa isso muito solto, não. Ela tem que entender que, né, somos uma empresa, né? Então, a gente tem uma questão estruturada. Por exemplo, toda reunião está na nossa pauta. A gente, uma hora, vai discutir sobre pontos, né? Com exemplos positivos e negativos de interação de WhatsApp. Então, ela sabe que em algum momento da semana eu vou parar, vou ficar olhando lá o WhatsApp Business, vou pegar exemplos positivos, vou pegar exemplos negativos para a gente discutir. A gente tem lá o que a gente chama dos, né, yellow flags e red flags, em que a gente vai... por exemplo, aconteceu alguma questão durante a semana complicadinha no consultório, tirando uma coisa mais importante, assim, que seria um red flag, que a gente vai discutir de imediato, eu estou guardando ali a informação, também para não cansar, né? Guardei, joguei lá na minha listinha e a gente vai discutir isso
no momento da reunião. E eu tento jogar muito para ela, do tipo assim, tivemos um problema aqui. O que você acha que a gente pode fazer de diferente, de um modo geral, né? E ela também me dá um montão de ideia legal. Então, assim, a percepção dela é boa, né? É válido você ter a percepção da pessoa que está do outro lado. Então, assim, sim. é super válido. Não, uma vez eu li um artigo que você estava falando um negócio que é muito, assim, é bem correlacionado. Eu li um artigo de uma pessoa que o cara falava assim, ele era um professor de Harvard. Ele falava assim, olha, vocês estão estudando, ele falava para os alunos assim, vocês estão estudando em Harvard. Então, assim, se vocês acham e são jovens, né? Se vocês acham que vocês só podem aprender com pessoas que sabem mais do que vocês estão em Harvard. Daqui, provavelmente, vocês vão só se frustrar. E isso é uma noção errada, assim. Até um pouco de arrogância, assim, se você acha que você só vai poder aprender com quem sabe mais, quem é mais experiente, quem tem mais sucesso, quem é mais bem formado academicamente. Você se colocar no sapato da outra pessoa e tentar enxergar do ponto de vista dela, você sempre pode aprender. Com certeza. E é o jeito mais inteligente mesmo de agir, porque, tá todo mundo ali vendo de uma outra perspectiva, né? Então, é do teu interesse. Como Exato. sócia, né, dona do consultório, falar, cara, como é que as pessoas estão vendo esse negócio aqui agora e no futuro também, Exato. né? Tá. E assim, de uma certa forma, se eu tô falando só com os meus pares, eles vão ter uma visão muito parecida com a minha, né? E tem um outro lado também, delas se sentir valorizadas de, poxa, eles estão ouvindo a minha opinião, né? Isso faz diferença. Faz muito. E hoje, eu dependo muito dela, porque até mesmo, né, a gente estava falando da estruturação da pré-consulta, da consulta, eu acho que também o que funcionou muito bem para mim foi estruturar o meu pós-consulta, que é basicamente estruturar uma régua de comunicação. Eu queria que você falasse um pouco mais em detalhe, porque o pós-consulta ele é muito importante nessa questão de manter os pacientes no loop, no ecossistema. Eu sei que você tem um Notion, conta um pouco, assim, pode entrar um pouco mais em detalhe de como que você fez e como é que isso funciona na prática, no dia a dia do teu consultório. Eu acho que assim, é aquela coisa clássica de pedir o exame para o paciente, falei que ele tem que voltar em 3 meses e não tive nenhum contato com ele em 3 meses, cara, não necessariamente ele vai voltar, concorda? A maior chance talvez é que ele não volte. E se a gente está a todo momento falando que um dos nossos pilares é acolhimento, eu tenho que acolher ele, inclusive, nesse momento do pós-consulta. Então, hoje a gente tem uma régua de comunicação, pontos específicos de contato com ele. Seja, comecei uma medicação nova, em que eu vou entrar em contato com ele com 20 a 30 dias depois da medicação para saber como é que ele está, seja pedir um exame diferente, em que eu vou entrar em contato com ele para saber, conseguiu agendar, não conseguiu, a gente te ajuda, né? Eu, às vezes, faço uma consulta de retorno online, às vezes, quando eu pedi um exame que eu preciso desse resultado de exame para tomar uma conduta, né? Aquele paciente que chega numa primeira consulta e que falta um exame para você tomar uma conduta, a gente vai ficar em cima dele para conseguir fazer essa consulta de retorno online e ver se ele conseguiu fazer o exame. O momento que ele tem que voltar certinho. A gente tem isso muito bem desenhado. Lá atrás, antes até de ter uma secretária mais de braço direito e ter isso organizado, eu tentava dar conta disso. E você consegue até um certo momento. Quando você começa a aumentar o número de pacientes, você fica maluco, né? Com o WhatsApp dando conta disso. Sim. Então, hoje eu tenho a secretária que faz muito essa interface. É ela que vai mandar mensagem para o paciente perguntando como é que ele ficou com a medicação. Deu alguma complicação, isso ela já vai passar para mim. Mas aí não precisa todo paciente, né, passar por mim nesse momento. Então, no momento que eu fui crescendo no consultório, fui entendendo que eu tinha que estruturar isso melhor e que eu tinha que delegar uma parte para a secretária, porque senão eu não ia conseguir fazer esse acompanhamento de forma adequada com o paciente, né? E aí hoje o que eu tenho é isso, eu tenho uma organização no Notion, eu fiz todo um dashboard ali em que eu consigo centralizar tudo ali naquele Notion. Então, o meu mapeamento de lead está ali, em que eu consigo já deixar tudo filtrado para que a gente consiga, no final do mês, já avaliar direitinho taxa de conversão orgânica e inorgânica, né, como é que foi esse segmento. Todo lead que é convertido automaticamente vira paciente, então tem uma segunda aba só dos pacientes, em que aí eu tenho, né, uma página específica para cada paciente, em que eu já deixei esquematizado em botão. Então, eu tenho um botão que eu clico que vai gerar uma atividade em 20 dias para a secretária, para ela entrar em contato com o paciente. Um botão que eu clico que ela sabe que em 20 dias ela vai mandar mensagem para o paciente perguntando da questão do exame. Já está mais ou menos pré-setado. Então, é legal você pegar o perfil específico do seu paciente, quais seriam os momentos adequados de pontos de contato, exato.
E aí, assim, desenhado isso, você consegue, né? Eu uso o Notion, mas tem diversas formas de organizar isso, né? Você consegue esquematizar que, no caso, a secretária seja notificada nesses momentos de contato, né? Acho que isso funcionou muito bem para a gente também. O paciente se sente isso, acolhido, ele se sente visto a todo momento. Sim. Ele entende que ele não é qualquer um ali, Não, né? eu te entendo perfeitamente, e porque tem aquela coisa do... Pô, sei lá, eu tenho um filho pequeno. Se a pediatra do meu filho manda uma mensagem específica, ó, tem tal vacina ou tem tal... E que são coisas totalmente factíveis do ponto de vista de uma régua de comunicação, de uma semi-automação, porque é basicamente uma tarefa que é feita por um humano, que é a secretária. Mas ela tá mais ou menos num processo, assim, meio... Tem duas coisas na minha cabeça. Uma que é óbvio que isso gera valor para o paciente e gera quase que um gatilho de reciprocidade. Falar, caramba, que médico bom e que médico cuidadoso. E a outra coisa na minha cabeça é que provavelmente a grande maioria dos médicos, pacientes de exponencial ou não fazem esse tipo de coisa. E estão provavelmente deixando dinheiro na mesa, porque ter esse tipo de régua de comunicação organizada de um jeito que você ainda tem o tato e a coisa humana, porque não é um script, não é uma coisa automática, não é um spam que chega no WhatsApp da pessoa, mas não deixa também totalmente dependente da memória de alguém, de manda mensagem, e não é tão difícil de organizar. Não, e você falou 2 pontos que eu, assim, eu até vi uma plataforma que faria isso de uma forma mais automatizada, mas aí eu acho que foge do que eu quero. Eu quero que a secretária saiba com quem ela tem que falar, mas assim, ela vai falar da forma dela. Eu acho que, sim, se for uma coisa completamente automatizada, perde o valor que eu quero que isso tenha, né, de uma certa forma, que é o paciente se sentir cuidado, se sentir visto. E o segundo ponto é que, até mais do que deixar dinheiro na mesa, você está faturando mais que isso, que de uma certa forma, o fato de você fazer ele lembrar de você, isso aumenta a recorrência, sem dúvida, mas melhora a adesão do paciente. O paciente ganha muito com isso, mais do que qualquer outra coisa, né? Sim, de uma certa forma, melhora o tratamento, melhora a adesão. Melhora o resultado, provavelmente. Melhora o resultado, exato. Então, assim, eu acho que é muito maior, porque às vezes parece só que a gente quer, né, mandar mensagem para fazer o paciente lembrar de agendar nova consulta. E também para o paciente é chato, tá? Se ele só recebe mensagem lembrando só de agendar nova consulta. Sim. Porque parece que é isso, que você só quer... Né? Não, você quer melhorar o tratamento, você quer melhorar a adesão, você quer aquele... Até mesmo na nossa regra de comunicação tem mensagem de parabéns no aniversário, uma mensagem que não vai ficar completamente automatizada. Porque mensagem automatizada de parabéns, hoje qualquer plataforma faz, né? Sim. Mas essa é a ideia, de uma certa forma. Construir um relacionamento, né? E acho que o paciente ganha muito. A gente, obviamente, ganha, mas o paciente ganha muito, né? Sim. Então, funciona bem. Não, muito legal. E assim, vendo um pouco o que você está descrevendo e essa preocupação do nicho, da mensuração, do alinhamento de incentivos com a secretária, de uma consulta bem estruturada, de um pós-consulta com uma semi-automação, com o Notion, enfim, é uma coisa que a gente acredita muito, não é surpreendente que está tendo bons resultados no consultório. As coisas não são aleatórias, elas são planejadas, executadas e é aquela coisa, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, você está plantando coisas boas, você está colhendo coisas... Você plantou coisas boas, continua plantando, mas está colhendo já coisas boas. Para concluir aqui um pouco o nosso papo, assim, o que é, na tua visão, o futuro do consultório? O que você pensa para frente? Porque você também tem o vínculo, a gente estava falando, né? O vínculo hospitalar que você gosta muito. E quais os teus desafios hoje? Como é que você está vendo? Porque você está num momento super bom. Poxa, está numa trajetória muito bacana. Mas eu imagino que haja desafios e que você tenha também, cara, como é que eu vou crescer? Como é que você está pensando nisso hoje em dia? Hoje eu estou num ponto, né, em que eu tive esse crescimento no consultório. Eu tenho meu vínculo, então, lá no Hospital do FRJ, no Hospital Universitário, um vínculo que me dá muito prazer pessoal, profissional, é muito uma questão de realização mesmo. E se lá atrás tudo começou com uma questão de um propósito em trabalhar com doenças tireoidianas, em, né, melhorar, inclusive, o atendimento do paciente com doenças tireoidianas, e quando a gente fala de melhorar o atendimento, não é só também o atendimento, né, one-on-one, assim, mas pensando, né, quando a gente fala de, né, se envolver em pesquisa também, está muito nesse sentido, né, de você
a pesquisa vai ter um ponto final que, no final das contas, é isso, é melhorar o atendimento desse paciente, né? A gente desenvolver e melhorar o atendimento do paciente. Sim. Então, faz muito sentido, no meu propósito, seguir num hospital universitário, né? Eu tenho muito prazer nessa parte acadêmica, de estar envolvida em projetos de pesquisa. Então, eu não me vejo saindo de lá em momento nenhum. Mas é isso, assim, então eu tô girando um montão de pratinho, porque eu tenho o consultório, que me demanda muito, eu tenho o hospital, minha atividade, né, seja profissional lá, seja acadêmica lá, que também me demanda muito. E aí, nesse sentido, eu pensando, né, em mim mesma como uma única profissional sozinha, eu já bati o meu teto, né, eu tenho uma taxa de ocupação Bem muito alta, né? Eu bati o terceiro mês de 100%, porque às vezes não bate 100%, né? Porque um paciente ou outro desmarca de última hora, mas a gente tem uma listinha de espera, e a organização da secretária faz toda a diferença nisso, de paciente desmarcou, tem gente da lista de espera já para puxar, e a gente consegue organizar para que até mesmo essas desmarcações de última hora a gente consiga né, transpor isso, preencher, exato. Então, a gente sabe o quanto na prática mesmo, é muito difícil bater 100% de ocupação, e a gente está batendo de forma rotineira. Então, não tem como eu crescer muito, né? As pessoas até às vezes conversam comigo assim, poxa, mas você não produz conteúdo em Instagram, e aí a sua captação não fica muito focada nisso, mas hoje não faz nem sentido para mim. Não é teu gargalo, né? Exato, não é meu gargalo, então não faz muito sentido. Então, talvez o que eu tenha que estruturar, e é isso que a gente cada vez mais conversa, é de ter um segundo profissional comigo nisso, né? Alguém para eu dividir, alguém para eu treinar, né? Porque o treinamento não é só a parte técnica, né? E, obviamente, tem que ser uma pessoa boa tecnicamente. Mas que a pessoa tenha a mesma forma de tratar o paciente que eu tenho, um discurso parecido. Um atitudinal. Exato. Essa preocupação com o acolhimento. Exato. Então, assim, não tem que ser só uma pessoa boa em doenças tireoidianas. Sim. Eu brinco que eu incentivo todo mundo a nichar. Eu acho que o meu consultório cresceu muito porque eu nichei, e nichei com algo que eu verdadeiramente amo. Mas quando você atende muito uma coisa, você fica bom naquilo, né? Fica bom não só tecnicamente, porque você está vendo muitos casos, mas fica bom na melhor forma de falar com esse perfil de paciente, né? A melhor forma de passar alguma informação para ele. Você vai sabendo escolher melhor as palavras. Você começa a entender onde é a dor dele e como é a melhor forma de amenizar isso. E eu preciso que essa outra pessoa né, pegue o que eu fui aprendendo aos poucos da melhor forma de falar com esse perfil de paciente. Sim. Então, é uma coisa, parece muito simples, né? Pega um segundo médico, bota para atender os seus pacientes e pronto. Só que se você não souber escolher bem e treinar de forma adequada, vai ruir tudo que você foi construindo. Então, acho que esse seria o segundo passo, mas eu ainda tenho muita calma para fazer isso de uma certa forma, porque eu acho que tem que ser muito cuidadoso. Sim, né? sim. Mas é um problema legal de se ter, né? Uhum. E ele é fruto do sucesso que você vem tendo até hoje, assim. Para concluir, Isa, assim, o que a Isa de 2025 diria lá para a Isa de 2018, talvez até um pouco antes, assim, em relação à questão de como é que as coisas... Assim, acho que a pergunta é quais eram as dúvidas e as dores da Isa de 2018 que a Isa de 2025 consegue responder, dada a experiência nesses últimos anos? Eu acho que consultório é maratona. Assim, não adianta a gente estar pensando em curto prazo, porque senão a gente se frustra, talvez. Sim. Então, a gente tem que entender que isso é uma corrida de longa distância. E, principalmente, às vezes, até quando eu converso com muita gente que está na fase inicial de consultório, as pessoas estão muito focando em captação sempre, a todo momento. Sim. Né? Como se esse fosse o grande gargalo de todo mundo. Eu entendo que realmente é um gargalo importante, mas, assim, eu não foquei tanto nisso desde o primeiro momento. Eu foquei em estruturar bem, seja produto, seja processos, e eu cresci assim, Felipe. eu cresci basicamente organizando, né? Organizando a casa, né, de uma certa forma. Então, acho que às vezes as pessoas gastam uma energia absurda só com captação, e não estruturou bem produto, e não estruturou bem processos, e aí está recebendo muito paciente, mas não está conseguindo mantê-los de uma certa forma, não está construindo o seu nome, né? Você quer que o paciente tenha
experiência positiva com você. Sim. Então, às vezes ele até se frustra, né? Veio a partir de de algum processo de captação, de alguma questão de marketing, e aí, às vezes, não tem a experiência que ele estava esperando, de uma certa forma. Sim. Então, acho que tem que focar um pouquinho nisso, né? E de tudo, acho que o mais importante também, eu lembro que quando eu fui começar o consultório, eu fui conversar com um amigo meu com super experiência nisso, e eu pedindo orientação, achando que ele ia me dar várias orientações práticas de finanças e organização, o maior conselho que ele me deu é, cara, cuida da sua saúde mental. Porque empreender é se equilibrar numa prancha a todo momento, né? Tem os momentos que está muito bom, mas tem os momentos que você tem que se equilibrar, você tem que ter calma, você tem que ter tranquilidade. Então, né, fazer atividade física faz diferença nisso. Né, cuidar de si mesmo, fazer terapia, essas coisas fazem muita diferença. Pra poder se manter na maratona, né? Exato, pra poder se manter na maratona, porque é isso, é uma corrida de longa distância. Isa, né? Obrigado. Imagina, foi um ótimo. prazer. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Assim, acho que a Isa trouxe alguns exemplos reais dela né, a gente respeita muito quem tá executando, de como uma jornada bem estruturada, como uma preocupação com o produto, como essa questão de nichar traz paulatinamente bons resultados. Então, espero que vocês tenham gostado do episódio e eu espero vocês nos próximos episódios do Café Exponencial. Até lá!